Busca a Escritura, Santa Escritura, busca teu mestre dia a dia, busca aprender a doce história, que bênçãos ela te anuncia. Vai indaga ao Rei, ordena, pede ao Senhor a salvação. Bate hoje a porta em graça plena, ali terás real perdão. O tema de hoje é Apocalipse, capítulo 2, versículo do 12 ao 29. Deus seja louvado, meu querido e minha querida irmã. Que Deus abençoe você e a sua família. Você está no canal Busque a Escritura. Um canal feito para pessoas sinceras que querem estudar a palavra de Deus e aprender a verdade para o nosso tempo. Vocês estão felizes? Eu estou feliz, porque estamos estudando a palavra de Deus. E sem mais delongas, nós estamos estudando agora nessa série o capítulo 2 de Apocalipse, que são sobre as 7 igrejas. Já estudamos sobre a primeira e segunda igreja, e agora nós iremos estudar sobre a terceira igreja. Se você quiser saber mais, volte no vídeo anterior e você vai acompanhar essa série maravilhosa com a gente, capítulo por capítulo e versículo por versículo. E sem mais delongas, nós vamos direto por capítulo 2 de Apocalipse, versículo 12. Ok? A igreja de Pérgamo, ou a terceira carta que foi dirigida à igreja de Pérgamo. Cidade de Pérgamo. Mas o que era Pérgamo? Onde ficava essa cidade? Eu tenho aqui algumas informações que eu queria trazer para vocês aqui, que o cenário era este, pela qual essa carta foi escrita. A cidade de Pérgamo estava localizada no espigão de uma elevada montanha. Então era uma cidade em cima da montanha. Havia uma grande biblioteca com cerca de 200 mil rolos, que são os livros da época. A maioria desses rolos eram feitos de pergaminho. Olha só, meu querido. Pergaminho. Por isso, Pérgamo. Porque esse tipo de material, que é os pergaminhos, foi criado na cidade de Pérgamo. E o que era um pergaminho? Era um tipo de couro altamente refinado e desenvolvido em Pérgamo. Foi desenvolvido em Pérgamo. Já substituindo aí o papiro, que veio do Egito. E era através com folhas trançadas, folhas prensadas. De uma planta que eu não me lembro agora, o nome. Eu tive já um papiro aqui em casa aqui, que eu ganhei muito tempo atrás. Não sei onde foi parar. Muito interessante. Do papiro vem a palavra papel. Pérgamo se tornou também... Guarda bem essa informação que nós vamos passar para vocês agora, que tem a ver com o que Jesus estava mandando para essa igreja aqui em Pérgamo. Pérgamo se tornou também sede de muitos templos pagãos. O primeiro templo foi erigido ao imperador Augusto em 29 a.C. Templo só para a adoração desse imperador Augusto. Depois, outro templo foi dedicado à adoração ao imperador Trajano e outro ao imperador Severo. Por isso se diz: onde está o trono de Satanás? Porque o originador da idolatria, o originador do paganismo, é o próprio. E nós vamos agora, sem mais delongas, ler um pouco aqui, estudar aqui na Palavra de Deus. A minha versão que estou usando é revista e corrigida, mas vocês podem acompanhar nas versões de vocês. Haverá alguma diferença de palavras, mas o sentido é o mesmo, tá ok? Capítulo 2, versículo 12. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, ou seja, ao ministro da igreja que está lá em Pérgamo, na cidade de Pérgamo, escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios, ou, literalmente falando, que tem uma espada de 2 bocas.
tá? Só lembrando bem que Pérgamo também era a capital do Império Romano na Ásia. Então era uma cidade muito importante, tá bom? Quem é este que tem a espada, a agulha e 2 fios? Você pode conferir lá no capítulo 1, versículo 16. É o próprio Jesus Cristo. Ele se apresentando como aquele que tem espada de dois fios. No juízo. E agora, se referindo diretamente à igreja que estava em Pérgamo, ele diz, no versículo 13, um elogio. Eu sei as tuas obras. E onde habitas? Eu sei onde está a igreja de Pérgamo. A igreja de vocês aí. E é na própria cidade de Pérgamo, né? Que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome. E não negaste a minha fé. Ou seja, mesmo diante das circunstâncias probantes, paganismo na atmosfera em todo canto, essa igreja era uma igreja fiel que retia o nome de Jesus e não negaste a fé de Jesus. E ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. A maioria dos historiadores identifica Antipas realmente como um mártir cristão que não se curvou ante a idolatria comum na cidade. Ele não adorou ao imperador, porque havia decretos em que era obrigado a todos os romanos, as pessoas que viviam nessas cidades que eram governadas pelo Império Romano, de que eles deveriam adorar ao imperador. E esse Antipas aqui, segundo os historiadores, ele foi um exemplo vivo de que não se curvaria perante uma estátua de nenhum deus, né? Nenhum ídolo. E por causa da sua fé, ele foi uma testemunha viva e verdadeira e pagou com a vida, morreu. Né? Mas não negaste. Minha fiel testemunha, Jesus se refere a esse Antipas. Versículo 14. Diz mais. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, viu, igreja aí em Pérgamo? Porque tens lá aí no meio de vocês, aqui estou parafraseando, né? Os que seguem a doutrina de Balaão. Puxa. O qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Percebemos que Jesus está lançando mão de uma história muito famosa, lá do Antigo Testamento, está lá no livro de Números. Abram suas Bíblias lá em Números capítulo 25. Números capítulo 25. Acharam todos aí? Versículo 1 e 2, que diz: E Israel deteve-se em Sitim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas, o povo de Deus, hein? Que coisa terrível. Que miséria, né? Versículo 2. Estas, moabitas, convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses. E o povo comeu, inclinou-se aos seus deuses. O povo de Deus apostatou, né? Apostatou. Mas o que tem a ver essa história aqui? Essas mulheres levando o povo de Deus a levar os filhos de Deus a se prostituir. E o que isso tem a ver com Balaão? Abram suas Bíblias aí mesmo, em Números capítulo 31. Números 31. Versículo 16. Olha só o que diz aí. Olha. Eis que estas, aquelas mesmas mulheres lá, foram as que por conselho de Balaão deram ocasião aos filhos de Israel de prevaricar contra o Senhor no negócio de Peor, pelo que houve aquela praga entre a congregação do Senhor. A praga, a mortandade que ocorreu foi devido à apostasia do povo de Deus lá no deserto com as moabitas por influência de Balaão, profeta.
por causa do ganho, por causa do lucro, vendeu a sua dignidade e induziu o povo de Deus à idolatria, usando a sedução das moabitas. E nós sabemos o resto da história. E aqui, voltemos lá para o capítulo 2 de Apocalipse, e nós percebemos que o mesmo espírito que Balaão fez, que ele usou, a mesma doutrina que ele usou para fazer com que o povo de Deus se corrompesse e caísse em pecado, sacrificando aos ídolos, se prostrando perante as estátuas dos deuses, é a mesma doutrina que já estava sendo infiltrada na igreja cristã em Pérgamo. Algumas pessoas, aqui a Bíblia é bem clara, no versículo 14, porque tenho contra ti, porque tens lá, mas há umas poucas coisas que tem contra ti, versículo 14, porque tens lá na igreja de Pérgamo os que seguem a doutrina de Balaão, ou seja, no meio cristão, já naquela época, né, já havia aqueles lá que faziam a mesma coisa que Balaão fez no passado. Se diziam cristãos, se diziam profetas, líderes até, mas que estavam levando o povo de Deus à idolatria, levando deles a vender seus princípios, a se prostituírem espiritualmente com práticas pagãs, práticas libidinosas. Porque a idolatria não era somente se prostrar ou comer dos deuses. Havia também um carnaval, havia orgia nesse meio. Né? E aí diz que segue a doutrina de Balaão. Depois, diz mais, a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, o povo de Deus, para que comesse dos sacrifícios da idolatria e se prostituísse. Versículo 15, ainda continua a repreensão. Assim tens também, aí na igreja de Pérgamo, os que seguem a doutrina dos nicolaítas, que nós estudamos já no estudo anterior. Você pode ir lá ver quem eram os nicolaítas. Aqueles mesmos que também faziam a mesma coisa. É o que diziam que não tinha problema nenhum, nós estamos no mundo moderno, as coisas mudaram, o importante é ter Jesus no coração. Não é assim? Por aí que nós ouvimos também? Tá cheio de pessoas assim, com essas doutrinas de Balaão e também dos nicolaítas, hoje ainda. O espírito é o mesmo. Espírito de demônios, que levam muitos a quebrarem os mandamentos de Deus e derrubar os princípios da palavra do Senhor. Né? Assim tem também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Deus não se agrada dessas coisas. E aí, no versículo 16, Jesus, ele chama a igreja aí, em Pérgamo, para o quê? Arrepende-te! Pois não, em breve verei a ti contra eles e batalharei com a espada da minha boca, em juízo. Juízo. Jesus entraria em juízo se não houvesse arrependimento da igreja que se encontrava em Pérgamo por causa de tais práticas. Versículo 17. A recompensa para os fiéis. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ó, presta atenção, viu, meu querido? Ouça. Dê ouvidos. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido. O que é esse maná escondido? Eu vou dar do maná escondido? Abra suas Bíblias no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 6. Versículo 31 ao 35. Olha o que diz aqui. Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhes, pois, Jesus, na verdade vos digo, que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Versículo 35. E Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. O maná escondido é o próprio Jesus. É nos alimentarmos da palavra, do verbo,
que se fez carne e habitou entre nós. Isso é fantástico, a promessa da recompensa para aqueles que permanecerem fiéis, meu querido e minha querida. E diz mais: e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Dar-lhe-ei uma pedra branca. O que significa essa pedra branca? Há um consenso entre muitos estudiosos, de acordo com os costumes orientais da época, em que em um julgamento ali havia o veredito. Quando a pessoa era condenada, era colocada uma pedra preta, uma pedra escura ali. E quando a pessoa era absolvida, era uma pedra branca. Pedra preta, condenação, e pedra branca, absolvição. Então, a pessoa que vencer, ela, nesse grande conflito entre o bem e o mal, que consagra sua vida, busca a santificação, busca conhecer a Deus de forma íntima, essa pessoa, nesse grande conflito e nesse julgamento que já se iniciou lá no santuário celestial, nós vamos chegar lá, essa pessoa ela vai ganhar uma pedrinha branca de absolvição. Esse período, meu irmão, dessa terceira igreja de Pérgamo, ela representa o período do ano 313 até o ano de 538, onde houve aí, na história da igreja cristã, uma grande decadência espiritual, né? Ao ponto que no meio do cristianismo adentrou heresias, doutrinas pagãs no meio cristão. Foi uma decadência muito grande espiritualmente para a igreja. A igreja de Éfeso representa o período da igreja primitiva, a igreja vencedora, a igreja pura, a igreja dos apóstolos, a igreja que saiu vencendo e para vencer. Já a segunda era de Tiatira foi a igreja que sofreu uma grande perseguição, que foi do ano 100 ao ano 303 da era cristã. Representa esse período da história cristã. Já aqui, na era de Pérgamo, que vai do ano 313 até o ano 538, foi aonde realmente começou a adentrar muitas doutrinas, heresias no meio cristão. A igreja se corrompeu. A igreja que fora fundada por nosso Senhor Jesus Cristo, agora ela fora afundada pelos homens. Entendeu? E é onde começou a se colocar muitas questões de relíquias, adoração aos mortos, né? Ídolos foram colocados nos templos com nomenclaturas cristãs, Pedro, Maria, né? E é ali onde surgiu o que nós conhecemos hoje, se me desculpe a sinceridade, onde surgiu a igreja católica apostólica romana. Foi nesse período. É a verdade. Se você não acredita em mim, as enciclopédias aí para você estudar. Né? Tem vídeos e vídeos históricos que podem lhe mostrar isso que eu estou lhe passando. A Bíblia é história pura. Por isso que diz que adentrou a doutrina de Balaão, que também adentrou a doutrina dos Nicolaitas, e que houve tudo aquilo ali. Mas ela ainda permanecia com o nome de cristão. E retens o meu nome, versículo 13, e não negaste a minha fé. Levava o nome de Cristo, mas na realidade, o que estava dentro dela já era a doutrina de Balaão e a doutrina dos Nicolaitas. Percebe? Isso é fato. Agora vamos para a quarta igreja, que é a quarta carta que foi escrita para a igreja de Tiatira. Uma igreja que tolerou Jezabel. Eita, que coisa terrível, hein? No versículo 18, e ao anjo da igreja, ou seja, ao mensageiro, ao ministro da igreja que está em Tiatira, escreve: isto diz o Filho de Deus, o que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente, o Jesus glorificado. Tá? Que está lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 14 e 15. Ele se identifica de tal forma como Jesus glorificado. E agora, este Jesus glorificado está agora no quarto castiçal, que é representado pela igreja de Tiatira. E ele agora, de uma forma íntima, ele diz para ela: eu conheço as tuas obras, Tiatira, e a tua caridade. Algumas versões vão dizer amor. E o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência,
e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Uma igreja também trabalhadora, perseverante, né? Uma igreja de muito amor. É um elogio maravilhoso. E ainda diz mais, que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Ou seja, ao invés de diminuir, ela até ampliou o seu trabalho para com Deus. Mas agora vem aí uma repreensão. Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se desprofetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam, e como do sacrifício da idolatria. Olha só, a história se parece com aquela lá de Balaão. Então, a igreja lá em Tiatira é uma igreja que tolera Jezabel. É uma igreja cristã, fervorosa, mas ela tolera Jezabel. Faz com que essa profetisa, né, que se diz, aliás, ela engane seu servo. Ou seja, a igreja de Tiatira está sendo omissa, negligente nesse pormenor. Tolera que engane os servos de Deus, para que eles continuem se prostituindo. E como o sacrifício da idolatria, que já começou lá, com os nicolaítas, com os que tinham a doutrina de Balaão. Meu irmão, não é fácil não. Mas quem foi essa Jezabel? Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Reis, capítulo 16. 1 Reis, capítulo 16. Versículo 31. Quem era ela? Será que ela era do povo de Deus? Vamos ver. 16:31 que diz. 1 Reis 16:31. E sucedeu que, como se fora coisa leve andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal, e se encurvou diante dele. Jezabel era a mulher de Acabe. Ela era dos Sidônios, filho de Etbaal, pagã, idólatra, filha do diabo. E Acabe, que era do povo de Deus, se casou com essa mulher e ela levou o povo à corrupção. E da mesma forma aqui, já em Tiatira, havia o mesmo espírito de Jezabel sobre a igreja de Tiatira. E a igreja de Tiatira, mesmo sendo uma igreja trabalhadora, uma igreja realmente fervorosa, mas ela estava tolerando tal situação. Que coisa terrível. E no versículo 21 diz: e dê-lhe tempo para que se arrependesse. Deus é misericordioso. E ele faz o mesmo comigo que com você. Ele dá tempo para a gente também se arrepender dos nossos pecados. E fez o mesmo, espiritualmente falando, com essa Jezabel escatológica. Essa Jezabel simbólica aqui já. Mesmo porque o Apocalipse foi escrito no ano 100 depois de Cristo, aproximadamente. E Jezabel veio lá de trás do Antigo Testamento, né? Foi emprestado essa figura. E dele tempo para que se arrependesse da sua prostituição. E não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. O que representa? Então nós percebemos que a igreja de Tiatira literalmente estava tendo esse problema da tolerância também com os sacrifícios, com as pessoas que adoravam os ídolos, com aqueles que se diziam cristãos, mas na verdade eles eram pagãos, transvestidos de cristãos. Era o mesmo espírito de Jezabel. Né? Havia esse problema literalmente na igreja de Tiatira. E Deus pegara emprestado essa circunstância nesta igreja de Tiatira, que ficava também na Ásia, para simbolizar um período da história também da igreja cristã. Esse período ele é representado do ano 538 da era cristã e vai até o ano de 1565. Ou como nós chamamos de Idade Média, ou Idade Escura, onde o que predominou
foi o total paganismo no meio cristão. Né? Foi total paganismo. O que começou lá, já no período da igreja de Pérgamo, se intensificou, e do ano 538 até o ano de 1565, ou seja, 1000 anos, a Idade Escura, onde houve somente o que nós conhecemos como supremacia papal, onde que quase não se havia o evangelho puro. Poucas pessoas detinham a palavra de Deus, mas essas mesmas elas tinham que fugir para as montanhas, para os montes e se esconder, porque elas eram mortas. E é onde também teve uma grande ênfase na Inquisição, porque Jezabel também fizera com que fossem mortos todos aqueles que serviam ao Deus vivo. Decretou a morte até o próprio, né? Até o próprio Elias. E nós percebemos claramente que ela mandou matar muitos dos profetas do Senhor. E da mesma forma também, o mesmo espírito predominou na Idade Média, que aqueles que queriam seguir a palavra de Deus eram mortos. A chamada Santa Inquisição. Tá ok? E diz mais ainda que o texto aqui, né? Diz no versículo 23 o seguinte: e ferirei de morte a seus filhos um juízo que Deus lançaria sobre quem? Sobre os descendentes dessa Jezabel espiritual. Uma representação da igreja corrompida, porque mulher, em profecia, representa igreja. Jezabel aqui é um símbolo de mulher que representa uma igreja corrompida. E ferirei de morte a seus filhos, os descendentes dela. O juízo que Deus lançaria sobre essa tal. E todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações. E darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo, Jesus ainda diz, que aos restantes que estão em Tiatira, remanescente, resta um pouquinho. A todos quanto não têm essa doutrina de Jezabel, e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Mas o que tendes, retende-os até que eu venho. O que você retém, meu querido irmão, minha irmã, permaneça até quando Jesus vier. Seja fiel. E ao que vencer, versículo 26, e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. E com a vara de ferro a gerar, um símbolo de poder, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. Porque vai ser quebrada mesmo. Aqui é uma referência clara, lá o que está escrito em Daniel capítulo 2. Uma questão sobre o famoso sonho do rei Nabucodonosor, aquela grande estátua que os pés, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, será atingido por uma pedra que virá do céu sem auxílio de mãos e que vai esmiuçar tudo, né? Ou seja, o poder das nações vai acabar e para se estabelecer o reino eterno de nosso Senhor Jesus Cristo. É uma referência também a essa estátua. No versículo 27, e com vara de ferro zegerá, e serão quebrados como vaso de oleiro, como também recebi de meu Pai. E dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o Espírito diz às igrejas. Ouça, meu irmão. Que Deus te abençoe. Que Deus guarde a sua família. Que Deus guarde a minha família. E na sequência iremos estudar mais ainda sobre esse assunto. Nós vamos estudar aí já a quinta igreja, a igreja de Sardes, depois a igreja de Filadélfia e vamos terminar com a igreja de Laodiceia. Não perca os próximos episódios. É o meu sincero desejo de oração para você e para mim. Amém.